Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. A nossa satisfação, a nossa alegria, prazer de estarmos aqui servindo o Senhor e trazendo essa palavra até você. Esperamos que você tenha nos acompanhado a semana toda, né, Marquinhos? Sim. E entender um pouco aí, o Marquinhos veio lá de Jundiaí especialmente para nós, né? Isso aí, muito bom. Falarmos juntos, interagirmos com essa palavra. Muito bom. E a questão é essa, né, Marquinhos? Você vê, em cada situação, em cada uma das igrejas apontadas aqui, das 7 igrejas de Apocalipse, cada uma tem a sua dificuldade. Por exemplo, muito embora Éfeso seja desejável, ela tinha em si uma situação muito difícil. Apesar de ter labor, perseverança, muitas coisas, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Talvez aqui, Marquinhos, tenha sido toda a entrada de todas essas questões que nós estamos vivendo hoje. Já 6 igrejas à frente, é verdade. Na era de Esse Laodiceia. aí é o ponto central, é a entrada mesmo. E você vê que abandonar o primeiro amor é diferente de você perder o primeiro amor. Exatamente. Abandono é deliberado, né? É deliberado. Eu perdi, não foi deliberado. Eu perdi e então logo eu estou procurando. Cadê? Sim. Eu perdi. Não, mas isso aqui eu estou vendo, mas eu não quero mais. Esse óculos eu vou abandoná-lo, tá aqui. Eu sei que ele está ali, mas eu abandonei. Então abandonar o primeiro amor não é igual você perder o primeiro amor. Então todos esses acontecimentos dessas igrejas, isso aqui é devido ao abandono ao primeiro amor. E talvez por causa também, Marquinhos, de uma luta insistente, como já falamos, da cultura romana, da cultura grega, uma série de coisas assim, entrando com uma força tremenda, sim, né? Sim. Os efésios, eles tinham um hábito muito forte de ficar discutindo doutrina. Olha, eles deixaram Timóteo com dor de estômago. Né, o cooperador de Paulo, Timóteo, ficou com dor de estômago tentando cuidar ali, porque cada um pensava de uma maneira, cada um agia de uma forma, e eles por outro lado, eles tinham muitas coisas positivas, né? E aí, por causa dessas situações todas, logo em seguida vem, já é bem rapidamente, mais ou menos 50, 60 anos a igreja em Éfeso, logo em seguida, dentro da história, nós temos o perfil da igreja em Esmirna, né? Mais ou menos no ano 60 para frente, eles começam a ser perseguidos, muito tempo de perseguição, foram quase 300 anos de perseguição. Grandes 10 perseguições, né? As grandes 10 perseguições do Império Romano sobre a igreja, e assim, matavam tanto, brotava mais um tanto, matava do tanto, brotava mais outro tanto, quer dizer, ali nós tivemos uma expressão forte daqueles que vencem a era. Sim. Né? Vencem a era. Porque o Senhor nos disse, né? Mesmo em face da morte, não negaram a própria vida. Sim. Né? Não amaram a própria vida. Isso mesmo. Depois nós temos Pérgamo. Mas em todas elas, meu amigo, veja que o Senhor está buscando. Está trazendo os vencedores. E tem bênção para todos os vencedores. Tá? Por um lado, veja, nós estamos falando de vencedores. Por outro lado, nós temos a salvação. Salvação é de graça. Sim. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 4, 5, ali em diante. Tá? Não é de obras para que ninguém se glorie. É de graça. É de graça. Crer e receber. Mas o problema é que muitas vezes o cristianismo, principalmente nos nossos dias, acha que a salvação já é o prêmio. E aí vem toda a confusão. Não é por achar que a salvação já é o prêmio, começa aí a entrar na situação de Laodiceia. Sim. Morno, né? Não é frio nem quente, está ali levando com a barriga o negócio, e orgulhoso, aí é que é o problema. Acha que está rico, abastado, não precisa de coisa alguma. E o que acontece? Desde de Éfeso, que é desejável, mas que abandona o primeiro amor, o resultado é Laodiceia. Então, Laodiceia é um pouquinho de tudo aquilo que nós vemos. Tudo isso mesmo. Laodiceia é um pouquinho de tudo isso que nós vemos. E como nós falamos anteriormente, o orgulho que ela tem, né? E muito orgulhosa, não consegue ver a própria condição. Mas qual que é o nosso encargo aqui?
é dizer o seguinte: primeiro, nós precisamos ver se nós estamos nessa condição. Estamos tentando alcançar. E eu vou dizer uma coisa, é bem provável que muitos de nós tenhamos nessa condição de Laodiceia, porque a era é disso. Sim. No geral, nós vemos o cristianismo dessa forma, mas aqui diz que nós podemos vencer. Amém. E é isso que nós queremos dizer para você. Nós temos que vencer isso. Sim. Laodiceia é um pouco de tudo. Nós temos que vencer isso. Amém. Aqui. Primeira coisa, nós precisamos abrir para o Senhor entrar. Amém. Né, Laodiceia fala, olha, eu estou à porta e bato. O Senhor está batendo. Precisamos abrir a porta e precisamos vencer essas coisas. Sim. Vencer tudo. O Senhor Jesus, ele foi um precursor, né, de nos ensinar como vencer isso. E ele ensinou os discípulos de maneira muito especial. 3 anos e meio ali, o Senhor treinando os discípulos para serem vencedores. Ele treinou todas as pessoas que quiseram seguir a Jesus, ele treinou essas pessoas. Ele mostrou em determinadas situações para os discípulos como que eles deveriam vencer essas situações. Né? O Senhor ele falava muito por parábolas. Nós até mencionamos Mateus 13, Sim. que tem algumas parábolas que se relacionam com essas igrejas. O Senhor falava parábolas, ele falava para as multidões. E as multidões, elas seguiam o Senhor. Amém. Agora o detalhe é o seguinte: por que a multidão seguia o Senhor? Infelizmente, a multidão, a maioria seguia o Senhor, porque ele dava comida física, alimentava eles. Pão, peixe, água. Mas o Senhor fazia isso porque ele tinha compaixão das pessoas. Sim. O Senhor curava as pessoas, o Senhor libertava as pessoas, né? E isso, o Senhor fazia isso porque é necessário. O Senhor tinha compaixão das pessoas. Mas, no entanto, isso aí passou a ser o que as pessoas mais queriam. Não propriamente o Senhor Jesus, mas o que Ele ia fazer por elas. Não o abençoador, Sim. mas as bênçãos que vinham por meio da mão do abençoador. Exatamente. Hoje em dia não é diferente. Não é diferente. Aí ele falava por parábolas e depois ele explicava em secreto para os discípulos. Ele explicava cada uma ali das parábolas. E percebe uma coisa, Enio. O Senhor, você já viu ele prometendo comida e peixe para algum discípulo? Não. Você já viu Pelo contrário, dá igual de comer. Tudo que ele fez para a multidão, para os discípulos, ele tratava de uma forma diferente. Ou seja, é como você tem um filho bebê e um filho mais velho. Você ama os dois da mesma forma. Mas ao filho mais velho, você já vai atribuir determinadas responsabilidades. Sim. Você não pode atribuir ao filho mais novo. Eu não estou dizendo também aqui que os novos na fé, a gente tem que impor algumas coisas, não. Mas nós temos que procurar a crescer. Né? Isso mesmo. Então, o Senhor ele ensinou os discípulos e mostrou formas de sair de Laodiceia. Muito bom. E aí nós temos depois Pérgamo, né? Sim. Depois de Esmirna, temos Pérgamo. Sim. Que casamento com o mundo. Casou, a igreja se casou com o mundo. Tiatira. Né? Depois nós temos Tiatira, onde há muitas coisas sendo faladas, muitas coisas escritas fora da Bíblia e que causam uma confusão terrível, né? Sim. Mas, ainda assim, Deus tem vencedores em todos esses lugares, né? Graças a Deus por isso. Amém. E o Senhor está procurando, mesmo nos dias de Laodiceia, o Senhor está procurando vencedores. Naquela parábola de Mateus 13, no finalzinho, fala sobre aquela rede lançada ao mar. Sim, né? sim. A gente até... A rede trouxe alguns peixes, mas trouxe pneu velho, trouxe arame farpado, trouxe de tudo. A rede veio cheia. Veio cheia. Isso é Laodiceia. Isso é Laodiceia. A rede veio cheia. Veio cheia. Mas nem tudo era bom. Aí você vê que ali na areia vai ser separado. Vai ser separado. Peixe e o que não é peixe. O que é peixe, o que não é peixe, aquilo que serve, aquilo que vai para o reino e aquilo que não vai para o reino. É verdade. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco estaremos de volta para falar um pouco mais sobre as igrejas. Até já. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal.
Estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Café com Deus. Estamos aqui falando sobre as igrejas, sobre um momento crucial que nós estamos vivendo, a última era das igrejas, chamada de Laodiceia. E vemos que também nessa era o Senhor está à procurando os seus vencedores, né? E aqui, voltando ao assunto, nós estávamos falando de Tiatira. Tiatira tem muitas coisas difíceis. Tem. Mas uma coisa muito importante que eu vejo em Tiatira é que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Não é? Então nós vemos que, por um lado, em Tiatira há muita idolatria, em Tiatira há muita apostasia, em Tiatira há muitas situações difíceis, muitas palavras que não são o próprio Espírito Santo de Deus falando, mas por outro lado existe um povo ali abnegado, um povo que, ao meu ver, talvez grande parte passe pela grande tribulação, porque ele diz assim: eis que apróstolo de cama, bem como isso aqui no 2:22, bem que apróstolo de cama, como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Aí, né, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, aos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes. Quer dizer, há uma obra muito preciosa feita. Então nós não podemos simplesmente, meu amado irmão, minha amada irmã, sair atirando, sabe, dando fogo amigo, matando os conservos, nada disso. Absolutamente não podemos fazer isso. Primeiro que, diante de Deus, por melhor que nós sejamos, nós somos vidraça. E quem sabe que é vidraça não fica jogando pedra no outro, porque sabe a dor de tomar uma pedrada. Não é verdade? Então depois nós temos em Filadélfia, assim, eu vejo que Filadélfia é o ápice do coração de Deus, né? A igreja do amor fraternal é o ápice do coração de Deus. Mas, por outro lado, nós também não podemos nos ensoberbecer se porventura estamos caminhando em Filadélfia, caminhando buscando esse amor fraternal, buscando estar junto dos irmãos. Aliás, eu queria cumprimentar os nossos amados irmãos, líderes, pastores, irmãos que a gente sabe que são, irmãos e irmãs que a gente sabe que são pastoras mesmo, pessoas que estão ali, são pela causa, são abnegados, não estão ali para fazer firula, não estão ali para falar coisas que as pessoas querem ouvir com coceira nos ouvidos, nada disso. São pessoas retas, ilibadas, e nós queremos aqui, em nome do programa Café com Deus, deixar esse carinho e esse abraço para todos os nossos amados irmãos, pastores, líderes, de modo geral, que têm esse coração de apacentamento. Isso é muito importante. Os irmãos nessa cidade de Poços de Caldas, todos precisam, né, desse apacentamento. E depois nós vemos a situação de Laodiceia. Né? Você quer comentar um pouquinho mais sobre Laodiceia? Então, Laodiceia, como a gente tem falado aqui, essa situação difícil e que infelizmente é o geral hoje, é o que nós temos vendo. Eu queria ler um texto, Enio, de 1 Coríntios, capítulo 10, que o apóstolo Paulo aqui ele vai dar um exemplo com o que aconteceu com o povo de Israel, que o Senhor tirou do Egito. O Senhor tira o povo de Israel do Egito. Aí ele cita para os irmãos ali em Coríntios o exemplo, ele fala assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais que estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Isso ele está falando ali do êxodo, quando o Senhor liberta o povo de Israel. Então eles todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, e tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aí fala de novo todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam uma pedra espiritual que seguia, que era Cristo. Aí o versículo 5, ele fala uma coisa que é o que acontece aqui em Laodiceia. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Entretanto, da maioria deles, Deus não se agradou. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Todos aqui, essa totalidade, hoje, trazendo para hoje, é o povo de Deus. São os filhos de Deus. Todos creram,
todos foram batizados. Eu creio que todos de nós tivemos experiência com Deus, uma experiência positiva, que o Senhor nos supriu em alguma coisa. Sim, assim como o povo de Israel no deserto foram supridos pelo Senhor. Aqui fala que todos comeram maná, todos beberam da fonte, mas aqui fala que da maioria deles o Senhor não se agradou. Aí eu pergunto para você, para mim, né, para quem está nos assistindo, diante de todas essas coisas, essa experiência que nós tivemos com o Senhor, será que o Senhor tem se agradado de nós? Será que Ele tem se agradado de nós? O que nós estamos produzindo diante de tudo que o Senhor tem feito por nós? Será que nós estamos produzindo Filadélfia ou será que nós estamos produzindo Laodiceia? É verdade. O que nós temos que ele fala em Hebreus, assim, a terra que é cultivada, que deveria trazer o mantimento, mas que dá cardos e abrolhos, perto está da destruição. Sim. Mas, meu amigo, minha amiga, entenda que isso que nós estamos falando não é, eu sou salvo, de repente eu cometi um pecado, eu fiz alguma coisa, eu perdi a minha salvação. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando que hoje nós podemos correr e nos arrepender. Sim. Podemos voltar às primeiras obras, práticas das primeiras obras, podemos voltar ao primeiro amor, podemos ser antipático a tudo que está aí, essa religião que fica ali às vezes nos cercando com muitas coisas que não são a pessoa do nosso amado Senhor. Sim. Nós temos muitas situações e que nós possamos, ter um coração de avançar para o reino. Uma coisa, voltamos a falar, uma coisa é a salvação. Sim. A salvação, ela é por graça. Você não mereceu, eu não mereci. Nós não merecemos. A misericórdia de Deus nos alcançou. Aonde a graça ainda foi insuficiente, o Senhor veio com a sua misericórdia, nos mostrando Cristo, quando nós fugíamos dele, ele ainda deu um jeito de nos laçar e nos mostrar a graça de Deus. Isso é salvação. Não depende em nada da sua e da minha obra. Posso fazer a obra que poderia ter feito a obra que fosse. Sem a salvação não valeria de absolutamente nada. Só o Senhor. Só o Senhor. Está consumado. Agora, por outro lado, nós temos o reino. Sim. O reino já é totalmente oposto a essa questão. O reino é por merecimento mesmo. Sim. Merecimento mesmo. Filipenses 3, Paulo fala assim, e tendo levado muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aí, uma outra palavra, ele fala assim, me esforço para que de algum modo herdar a ressurreição entre os mortos. Mas Paulo tinha dúvida de que ele herdaria a ressurreição dentre os mortos? É claro que ele não tinha dúvida, mas por que ele diz isso? Na verdade, essa palavra e tendo feito muitas coisas para herdar a melhor ressurreição. Essa palavra melhor, que é a mesma palavra do primeiro amor, em Apocalipse, que é melhor, não é primeiro, é melhor, a melhor ressurreição. Qual é a melhor ressurreição? A melhor ressurreição é a ressurreição para reino. Sim, para o reino. Eu quero que você entenda que salvação é por graça. Agora, reino é outra história. Reino é necessário que nós tenhamos merecimento. Eu e você precisamos merecer o reino. Ou seja, fazer as obras necessárias, fazer as obras que redundem em glórias e honras ao Senhor, não é? E deixarmos de fazer, por um lado, não fazermos, vou ficar sem fazer nada. Não estou fazendo nada, Senhor, também está errado, não é? Mas, por outro lado, fazermos as obras que não sejam madeira, feno e palha, porque serão queimadas, né, Marquinhos? Sim. Mas as obras que têm consistência, ouro, prata e pedras preciosas. É verdade. É isso que Paulo estava falando, e ele disse, olha, e eu tendo levado a muitos, não venha a ser desqualificado. Será que Paulo seria desqualificado, ou seja, perderia a salvação? Ou seja, vai para o lago de fogo, vai para o inferno? É isso? Não. Ele estava dizendo exatamente isso. Não ser desqualificado, ou seja, não ter a qualificação para entrar no reino. E é isso que nós queremos ter, é isso que nós queremos que você tenha também. Marquinhos, vamos fazer uma oração para os nossos amados irmãos, para que essa palavra possa entrar no coração deles, Senhor Jesus, fazer morada. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo teu falar.
Senhor, que o Senhor tem falado conosco, nós não queremos desprezar o que o Senhor tem falado. Amém. Senhor, nós sabemos que pelo Senhor nós somos capacitados e qualificados para reinar. Amém. Senhor, que essa palavra possa se fazer verdade em nós, se fazer prática assim em mim, no Enio, como todos aqueles que estão nos ouvindo. Aleluia. Senhor, o Senhor quer filhos de Deus maduros. O Senhor quer filhos de Deus maduros. Senhor, que isso possa permear o nosso ser e ser a direção da nossa vida, a causa da nossa vida cristã, seja amadurecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, meu amigo. Ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor, que o Senhor possa selar toda essa palavra no seu coração. Até a próxima.